Tem gente que passa a vida inteira tentando mudar tudo ao redor, sem perceber que o poder de transformar tudo está em algo tão simples quanto escrever uma frase. Sim, uma única frase. Parece absurdo? Eu entendo. Também achei no começo. Gente foi ensinado a acreditar que mudanças precisam ser difíceis, demoradas e dolorosas. Mas e se eu te dissesse que existe uma forma de virar o jogo com apenas uma caneta, papel e intenção profunda? Não é superstição. Não é coisa da internet. É pura conexão com a lei da atração, do jeito que ninguém nunca te contou antes. Muita gente acredita que precisa ter fé cega, ou que é preciso esperar meses para ver algum sinal. Mas a verdade é que, quando você acessa a frequência certa com as palavras certas, a resposta do universo é quase imediata. E essa frase que você está prestes a conhecer tocou tantas vidas que eu me sentiria covarde se guardasse só para mim. Tem gente que escreveu chorando, gente que escreveu com raiva e gente que escreveu sem acreditar. Mas todos eles tiveram algo em comum. Tudo mudou depois disso. Se você já tentou de tudo e sente que nada funciona, essa pode ser a virada que você tanto esperava. Mas é só para quem está disposto a testar, de verdade, o que pode acontecer quando mente, emoção e palavra se alinham. E prepare o coração, porque talvez você chore também. Sabe quando a gente esbarra numa daquelas descobertas que parecem pequenas, mas mudam tudo de cabeça para baixo? Foi assim. Ele não imaginava que uma frase tão simples, rabiscada num papel velho de caderno, teria poder suficiente para alterar o rumo da própria vida. Não era um mantra famoso, nem algo tirado de um livro caro de autoajuda. Era só uma frase, mas carregada de intenção, de energia e de algo mais. Fé. Quando escrita com presença, com sentimento verdadeiro, ela se tornou uma chave. E essa chave abriu portas que ele nem sabia que estavam trancadas. Durante anos, ele duvidou que a lei da atração pudesse funcionar com uma frase só. Achava que precisava de técnicas mirabolantes, meditações longas ou cristais energizados, em cima da cabeça. Mas aí vem o estalo. O universo não liga para a complexidade. Ele responde à clareza. O segredo não estava em decorar um texto longo ou fazer um ritual de 3 horas. Estava em uma frase sincera, escrita com o coração batendo forte e a mente focada no que realmente se quer. Quem diria, né? Que algo tão direto poderia ser o código de acesso para uma realidade diferente. Essa história não veio de livro nenhum. Veio da vida. Veio de quem decidiu experimentar. Não apenas entender. É como quando você escreve "Eu sou próspero" e sente isso até o último fio de cabelo. O papel treme, o peito aquece. É o tipo de coisa que você só entende quando sente. A frase era quase um sussurro, mas parecia que o universo todo gritou de volta. E aí, meu amigo, as coisas começaram a mudar. Só que isso foi só o começo. Ele gastou tempo, e não foi pouco. Procurou respostas em vídeos, livros, cursos caros e até em conselhos de quem mal sabia o próprio caminho. Achava que alguém de fora ia chegar com a solução pronta, tipo varinha mágica. Mas quanto mais olhava para fora, mais se perdia de si. E foi nesse vazio que ele teve um clique. E se a resposta sempre tivesse estado ali, bem no centro do peito, esperando para ser ouvida? É louco pensar que uma simples afirmação, feita com alma, pode ter mais poder que anos de busca desesperada. Essa virada de chave aconteceu no silêncio. Nada místico demais. Só um momento comum do dia. Um banho demorado, um pôr do sol. Aquele café que esfria porque a cabeça viaja. Foi ali que ele lembrou de algo que tinha lido sobre a lei da atração. Que ela não funciona com palavras. Vazias, mas com vibração real. E foi essa percepção que o fez parar de correr atrás de gurus e começar a escrever as próprias verdades. Eu sou suficiente. Só isso. Uma frase, uma afirmação. E a mudança começou. É curioso como as respostas internas costumam sussurrar enquanto o mundo grita. Mas ele ouviu. Ouviu e escreveu.
E quando escreveu, sentiu. Era como se cada letra tivesse voltado para casa, como se o papel fosse um espelho e aquela frase refletisse a alma. Isso não é autoajuda de Instagram, é a lei da atração em ação, de forma crua, bonita e transformadora. E o mais bonito, ele nem imaginava o que estava prestes a acontecer depois disso. A verdade é que ninguém procura mudança quando está confortável. Ele escreveu aquela frase quando a dor apertava, quando tudo parecia desabar. Estava no fundo do poço, sem direção, sem forças, só com um lápis na mão e um caderno meio amassado. Mas tinha uma coisa ali: a intenção. Ele não escreveu por escrever. Escreveu como quem pede socorro ao universo. E naquela linha, tremida, com lágrimas escorrendo, havia uma força invisível, porque é na dor que a alma fala mais alto. A frase era curta, mas cada palavra parecia um grito silencioso. Não tinha enfeite, não tinha filtro, era só verdade. Ele escreveu e, no mesmo instante, algo mudou. Não caiu dinheiro do céu, nem apareceu um anjo com contrato assinado, mas ele sentiu de verdade, que tinha sido ouvido. Era como se o universo tivesse parado tudo só para dizer: eu estou aqui. E isso foi suficiente para fazê-lo chorar, não de tristeza, mas de uma gratidão que vinha das entranhas. Quem já sentiu dor sabe que não existe motivação mais honesta. E é por isso que, muitas vezes, é nesse ponto de ruptura que a lei da atração funciona com mais intensidade. Porque a resistência cai, o ego silencia, e o que sai da gente é cru, é real. É ali que a conexão acontece. E foi ali, naquele momento específico, que ele descobriu que o universo responde. Não com palavras, mas com sinais. Sinais que ele começaria a enxergar nos dias seguintes. A ficha caiu num estalo só. Palavras não são só palavras. Elas têm peso, vibração, movimento. E olha, quando ele percebeu isso, foi como aprender a usar uma ferramenta mágica que sempre teve nas mãos. A frase que ele escreveu, naquela noite difícil, não era só um desabafo. Era um comando vibracional. Cada palavra ali tinha uma carga energética que se espalhava pelo ambiente, como uma onda invisível. E foi aí que tudo começou a se alinhar, como peças de dominó caindo na sequência perfeita. É como ligar uma frequência no rádio. Se você sintoniza no medo, recebe mais medo. Se sintoniza na confiança, adivinha? As portas se abrem. E aquela frase, simples, direta, tinha exatamente a frequência daquilo que ele queria viver. Não era sobre repetir mecanicamente, era sobre sentir. Sentir como se aquilo já fosse real. A lei da atração não responde a frases ocas, mas a emoção que se imprime nelas. E foi isso que ele entendeu, que palavras podem ser pontes ou prisões, dependendo da frequência em que são ditas. Para você ter uma ideia, até a ciência já começou a provar que palavras impactam a estrutura da água. Imagina só o que elas não fazem dentro da gente, que somos feitos quase inteiros de água. E não precisa de um vocabulário sofisticado, viu? Às vezes um simples "eu permito que o melhor venha até mim" já muda o clima de um dia inteiro. Foi essa virada de consciência que colocou ele em outro nível vibracional. E os sinais? Os sinais começaram a aparecer de forma quase inacreditável. No começo, ele achou que era coincidência. Um e-mail inesperado, uma mensagem antiga ressurgindo, uma oportunidade que parecia ter caído do céu. Mas depois da terceira, da quarta, da quinta sincronicidade, não dava mais para negar. A frase que ele escreveu estava ecoando no universo. Era como se cada sinal fosse uma piscadinha do invisível dizendo: continua, tá funcionando. E de repente, o que era dúvida virou certeza. A lei da atração não era mais teoria, era prática pura, viva, presente no dia a dia. Sabe aquele momento em que você pensa numa pessoa e ela te liga? Ou quando você fala sobre algo e minutos depois, aquilo aparece no seu feed? Ele passou a anotar tudo isso.
mas não com medo, e sim com uma sensação de alinhamento. Era como se o universo tivesse virado parceiro de conversa. E mais, ele sentia que não estava mais pedindo as coisas, estava cocriando. Isso muda tudo, porque aí você deixa de ser espectador da vida e passa a ser roteirista da sua própria história. Esses sinais foram ganhando força, frequência e até um certo humor, como se o universo tivesse personalidade própria. Um dia, ele pediu clareza e o Wi-Fi caiu por horas. Vai pensar agora, meu filho. Quem vive isso sabe que tem algo maior agindo. E, sem perceber, ele tinha desbloqueado uma comunicação direta com o campo invisível. Uma ponte entre a mente e o mundo. E isso foi só o começo, porque o que veio depois foi ainda mais surpreendente. Ela não tinha floreio, não tinha palavras difíceis, nem parecia coisa de livro de autoajuda. Era direta, quase óbvia. Mas ali morava um segredo. A simplicidade corta o ruído e fala direto com o subconsciente. Aquela frase mexia com algo interno, como uma senha que destrava uma sala trancada há anos. Ele repetia e sentia uma onda de energia. Uma calma estranha, como quem sabe que algo está se movendo mesmo sem ver com os olhos. E estava. Portas começaram a se abrir, onde só existiam paredes. Teve gente que ligou oferecendo ajuda sem que ele pedisse. Propostas que pareciam improváveis começaram a surgir. Até amigos distantes começaram a aparecer com informações que ele precisava. Coincidência? Só se for o nome que a gente dá quando não quer admitir que a lei da atração está fazendo hora extra. Ele mesmo ficou surpreso ao ver como uma frase, só uma, tinha tanto poder. E não era magia, era intenção pura, alinhada com emoção e ação. 3 chaves, que destrancam o impossível. Ele até começou a escrever novas frases depois disso, mas nenhuma tinha o mesmo impacto, porque aquela primeira veio da alma. Não foi copiada, nem pensada demais. Foi sentida. E quando a gente sente de verdade, o universo responde na mesma medida. Isso explica por que tantas pessoas vivem repetindo afirmações sem resultado. Falta a conexão real. A dele, não. Aquela frase era como um código secreto, e agora que ele tinha descoberto a força dela, nada mais seria como antes. Foram apenas 7 dias, nem uma semana inteira. Mas ele decidiu testar com seriedade, como quem assina um contrato consigo mesmo. Todos os dias, pela manhã, ele escrevia a mesma frase num caderno, logo depois de acordar, e repetia em voz alta, com convicção, como se já estivesse vivendo aquilo. Era quase como escovar os dentes. Virou hábito. E o mais curioso, no 4º dia, algo no ar já estava diferente. Mais leve, mais claro. Até os problemas pareciam menores. Não era mágica, era frequência. Ele se comprometeu como nunca. Nada de hoje não deu tempo, ou não tô com cabeça. 7 dias de disciplina emocional. E olha, no final dessa semana, o que se manifestou foi tão certeiro que ele se emocionou. O pedido que ele escreveu começou a se concretizar de forma visível. Uma conversa que parecia impossível aconteceu. Um valor que ele nem esperava caiu na conta. E uma ideia nova surgiu do nada, dessas que mudam o rumo da vida. Coincidência? Já nem cabia mais essa palavra na equação. Ali ele entendeu que a lei da atração não tira férias. Tá sempre funcionando, o tempo todo. A pergunta é, você tá cocriando ou sabotando? Porque se você não define o que quer, o universo assume o caos da sua mente como comando. Por isso, aquela frase repetida por 7 dias com intenção se tornou um divisor de águas. E ele ficou pensando, se 7 dias já geraram tudo isso, imagina se eu continuar? Pois foi exatamente isso que ele fez. E o que veio depois foi ainda mais transformador. Ele já tinha guardado esse segredo por tempo demais. Mas chegou um momento em que esconder seria egoísmo. Quando algo tão poderoso transforma a sua vida de dentro para fora, é quase um dever, compartilhar. Ele sabia que existiam milhares de pessoas ali fora,
sentindo o mesmo vazio que ele sentiu antes de descobrir o poder da lei da atração. Gente boa, com sonhos engavetados, que só precisam de uma fagulha, uma frase, uma verdade. Entregue na hora certa. E talvez agora, essa hora tenha chegado para você. Por isso ele abriu o coração, sem medo de parecer diferente, sem medo de julgamento. Porque o que ele viveu foi real demais para ser guardado. Aquela frase que mudou tudo, aquela experiência, que revelou a força da manifestação, aquele momento de conexão profunda, não podem ser apenas lembranças pessoais. Podem ser também o início da sua história, a que você escreve daqui para frente. A verdade é que quando você encontra algo que cura, você quer que os outros também se curem. E sabe o que mais tocou a alma dele? Ver outras pessoas, depois de ouvirem isso, também mudando suas vidas. Uma moça que escreveu a frase num post-it e colou no espelho do banheiro. Um senhor que anotou num caderno velho e leu toda a noite antes de dormir. Uma jovem que usou como legenda de foto e no dia seguinte recebeu a ligação que esperava há meses. A lei da atração age quando você decide agir. E se você está lendo isso, é porque chegou sua vez de experimentar por si mesmo. Agora que você sabe o poder que uma simples frase pode carregar, o que vai fazer com isso? Vai deixar essa informação passar como mais um vídeo qualquer? Ou vai colocar a lei da atração em movimento a partir de hoje? Porque, sinceramente, saber e não aplicar é quase tão frustrante quanto não saber nada. Então me diz, qual é a sua frase? O que você vai declarar para o universo agora que entendeu que ele sempre está ouvindo? Você está a um passo de manifestar tudo aquilo que parecia distante. Mas esse passo precisa ser dado com intenção, com coragem, com verdade. Então escreva, reescreva, repita. Faça disso um ritual. E depois, volta aqui e me conta o que mudou. Porque vai mudar. E quando mudar, quero ver você aqui nos comentários dizendo: funcionou. Agora me diz, tá pronto para viver o que você veio viver de verdade? Ou vai continuar assistindo os outros realizarem no seu lugar? Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, se fez sentido no seu coração, se acendeu uma faísca aí dentro, se inscreve no canal agora mesmo. Ativa o sininho, porque tem muito mais vindo aí. E o que vem promete transformar não só seus dias, mas sua vida inteira.